Pronto, Pronto? Pode. Olá, paz, boa noite. Obrigada por participarem de mais um webinar. Esse webinar ele é de extrema importância, porque nós vamos falar das mudanças para 2021, com relação à rematrícula, que esse ano nós tivemos que preparar de forma online, né, por conta de toda essa questão de não podermos atendê-los presencialmente na escola. Então, eu vou, assim, tentar, de uma forma bem clara, mostrar para vocês os cálculos, valores, o sistema que está em processo de implantação, tá bom? Para iniciar, minha tela está compartilhada já, Mari? Eu vou colocar só um minutinho. Ah, pode colocar. Pronto, agora sim. Pronto, obrigada. Então, só para iniciar, Bianca, você está no mudo. Acho que os pais nem me ouviram no começo, então, Não, né? preciso voltar, por favor. Desculpem, estava no mudo, um erro aqui operacional. Boa noite, novamente. Obrigado por participarem novamente do webinar, é muito importante, porque vamos tratar de um assunto de extrema importância, que são as rematrículas 2021, né? Esse ano será no formato online, por conta de tudo que nós estamos vivendo, né? Impedidos de atendê-los presencialmente, as mudanças que nós tivemos que adotar por conta da crise que todos estamos vivendo. Vou tentar de uma forma bem assim clara passar as informações para vocês de também uma maneira não muito cansativa, senão vai ficar muito extenso. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente optou em não abrir o chat, para que não fique uma apresentação maçante. É muita informação, vou apresentar aqui algumas formas de cálculo que nós faremos para essas matrículas, e dúvidas que vierem a surgir posteriormente, com certeza surgirão. Eu sou a responsável por esse processo de rematrícula, de valores e tudo mais. Vocês entrem em contato comigo pela Agenda Edu, tá? Novamente, eu peço para que o foco seja sempre a Agenda Edu, que canalize lá para que eu consiga ser mais rápida nas respostas. Muitos canais de comunicação aí demanda mais tempo, tá bom? Então, para iniciar, eu vou falar sobre o decreto 37266, né? O Guti ontem fez uma live, eu até cheguei a compartilhar com vocês nos grupos de WhatsApp. Infelizmente, as escolas públicas e particulares de Guarulhos estão proibidas de retornar presencialmente com qualquer atividade, não necessariamente com aula, mas mesmo se fosse acolhimento, algum tipo de atividade diferenciada, o prefeito não autorizou. Eu até cheguei a pensar que ele fosse seguir o que o Covas fez em São Paulo, de liberar parcialmente, mas ele impediu qualquer atividade presencial. Então, assim, uma vez que isso é um decreto, a escola não pode ir contra, né? Por uma série de consequências que isso pode me trazer negativamente, e vamos esperar, né? Esse decreto ele pode ser revogado a qualquer momento, estendido, reduzido, mas assim, honestamente, nessa altura do campeonato eu já estou meio que perdendo as esperanças de que ele autorize a reabertura em 2020. Infelizmente, eu acho que nós continuaremos com as aulas remotas apenas, né, as aulas online, e talvez para 2021, não que isso será totalmente suspenso em 2021, eu creio que em 2021 também iniciaremos online, mas aí com uma carga presencial autorizada, né? A minha esperança é que ele liberasse outubro para que a gente conseguisse fazer os 30% de presença em outubro, 70% em novembro, 100% em dezembro, né? Mas ele já deixou ontem, nesse decreto que foi publicado, inclusive ontem mesmo, nós não estamos autorizados.
escolas particulares tentaram liminares na justiça, mas todas elas foram derrubadas, porque eles defendem a regra de que só volta a escola particular quando voltar a pública, ou voltam todos ou não volta nenhum. Então, infelizmente, nós temos que continuar da forma que estamos. Eu sei da necessidade de muitos pais, mas nós não podemos ir contra o que foi decretado pelo prefeito da cidade, tá? Então, aqui é só mesmo para sinalizá-los, né? Que eu não sei se todos viram a live dele ontem, mas eu compartilhei o link da live nos grupos, caso alguém tenha interesse de assistir, tá? Os números, né? Eu vou apresentar os números para depois justificar as nossas decisões, tá? Diversos estudos apontam que os impactos econômicos ainda serão sentidos pelas empresas, pelos cidadãos, por ainda no mínimo 2 anos, né? Então, assim, no cenário bem otimista, que a gente encare ainda, sinta ainda esses impactos negativos por pelo menos 2 anos, tá? A inadimplência da escola, o que é considerado normal, sempre é em torno de 5 a 8%. Quando a gente faz o cálculo da mensalidade, sempre entra para o fator da inadimplência esse percentual, de 5 a 8%, que é considerado dentro do que é esperado. E nos últimos 3 anos a gente tinha conseguido ficar dentro dessa margem, um pouquinho a mais, 1% a mais, dependendo do mês, mas assim, sempre mantendo o que é esperado, né? E nos últimos 5 meses, a nossa média de inadimplência foi de 42,5%. Então, vocês imaginem o rombo disso, né? Porque os pais que passaram, alguns pais perderam seus empregos, alguns pais tiveram seus comércios fechados, alguns pais entraram na medida provisória de redução salarial, ou suspensão de salário, suspensão de contrato de trabalho, então tudo isso vem em cascata, né? E não tinha como não impactar, obviamente, a escola, porque as mensalidades foram atrasando, então, assim, o cenário que hoje nós temos é essa média de inadimplência, 42,5%. Quando a gente pensa que 80% da receita da escola é destinado à folha de pagamento, isso faz um grande rombo, né? Nós entramos na medida provisória com os professores, com os auxiliares, com o pessoal do administrativo, mas mesmo assim a matemática não fecha, porque a ajuda do governo ela é bem menor do que a inadimplência que hoje eu possuo. E além disso, né, infelizmente, nós perdemos 90% dos nossos alunos do berçário e mini maternal e maternal, que não são idade escolar obrigatória, né? Eu estou falando aí de bebês de 6 meses até 3 anos de idade, né? Idade obrigatória escolar a partir de 4 anos, né? Então, não tinha como ser diferente, né? A crise que a escola, que o Bonadê está passando, não é diferente de nenhuma outra crise que muitos de vocês estão passando também, mas eu preciso apresentar os números para que vocês entendam o porquê de algumas decisões da escola, que não foram fáceis, né? Foram inúmeras reuniões, e faz conta, e fecha conta, e faz a matemática, para conseguir bater o martelo, e em cima disso nós temos assim, a consciência, a certeza de que daqui para frente a gente vai continuar, vai conseguir se manter assim, pelo menos, vamos dizer, pelo menos para conseguir empatar, né, e conseguir continuar com as nossas atividades, o que infelizmente não aconteceu com algumas escolas de Guarulhos, que já declararam o fechamento. É muito difícil quando você pensa assim, em todo um trabalho que é dedicado e não consegue ser aí continuado por conta de uma pandemia que nunca, eu creio que nenhum de nós imaginou passar. Quando lá em março fechou as escolas, a gente achava que no início de maio as coisas já estariam normalizadas, e aí até junho, julho eu tinha esperança de que as coisas fossem normalizar no segundo semestre. Nós estamos entrando em outubro e não estamos autorizados a abrir as portas, tá? Então, essa hoje é a realidade do Bonadê, tá bom? Em cima disso, quais foram as mudanças que nós tomamos, né, de medidas para 2021? A escola vai encerrar as atividades do berçário para 2021. Nós não atenderemos mais os bebês, o que é muito triste, porque foram com os bebês que a minha mãe iniciou a escola há 25 anos atrás, né?
O berçário foi sempre o carro-chefe do Bonaday. E nós tivemos que tomar essa decisão porque o prédio, aquele prédio maior, o muro verde, o muro amarelo e azul, aquele prédio é nosso. Mas nós tínhamos uma casa ao lado que era alugada. A princípio ela foi alugada para o berçário, depois ela passou a atender as crianças da recreação. Então essa casa ela foi entregue, nós não vamos continuar com essa casa. Então o berçário demandava assim um grande espaço para que a gente consiga atender todos os alunos só no nosso prédio próprio. Tivemos que entregar a casa alugada. E aí, infelizmente, abrir mão do berçário. Então, as atividades do berçário estão encerradas em 2021. 2020, nós temos ainda 3 bebês matriculados, cujos pais acreditam no nosso trabalho, mantiveram os bebês, mantiveram as mensalidades. Esses 3 bebês, comprometimento da nossa parte, mantê-los na escola. Apesar que 2 deles já têm a idade que terão em 2021 a idade que nós exigimos, né, de 2 anos até 31 de março. Um bebê só não tem, mas nós vamos atendê-lo pela confiança que esse pai deposita na escola, pela parceria que nós temos. Então, nós vamos atendê-lo, mas nós não faremos novas matrículas de berçário. Tá? Eu sei que isso pega alguns pais de surpresa, porque eu sei que tem pais que têm bebês que tinham a intenção de colocá-los na escola, mas infelizmente foi uma decisão que a escola teve que tomar, né? Dar um passo para trás para conseguir ter fôlego, manter fôlego e continuar aí em funcionamento, tá? As turmas do período da tarde, turmas pedagógicas, né? Serão todas fechadas, tá? Desde o mini maternal até o nono, apesar que não tem, né, até o nono, até o 4º ano hoje nós temos. Todas as turmas serão fechadas. Esses alunos, lógico, eu sei que isso causa aí um impacto, muda muito, mexe muito com a vida de muitas famílias, né, que ou moram longe, ou preferem que a criança estude à tarde, mas nós não temos opção, nós temos que reduzir mão de obra, entendeu? Por conta de tudo que eu já expliquei. As turmas da tarde sempre foram as nossas menores turmas, né? Eu tenho alunos, por exemplo, turma da manhã tem 19 alunos, turma da tarde tem 8. E, por incrível que pareça, são menos alunos, mas é onde está uma das nossas, assim, a maior inadimplência. Está nas turmas da tarde. Então, assim, 90% das turmas da tarde chegou num ponto que elas não estão se pagando por conta dessa pandemia, dessa crise da inadimplência que eu expliquei para vocês agora. Então, assim, nós temos que reduzir a mão de obra, nós temos que manter a qualidade de ensino, né? Não posso aplicar conteúdos diferentes para a turma da manhã e turma da tarde, períodos diferentes, isso não existe. Então, toda a turma da tarde será migrada para a turma da manhã, tá? Os horários, o horário de funcionamento da escola, das 6 às 18h30, ele permanecerá. O que eu não vou oferecer é recreação de manhã e aula à tarde. Eu só vou oferecer aula de manhã e almoço e recreação, após o almoço, tá? Por quê? Porque, como eu disse, a casa que nos ajudava com essa questão de espaço, inclusive essa casa, o intuito da escola era comprá-la, derrubá-la e levantar um prédio, né? Ampliar o espaço. Mas, infelizmente, por tudo que aconteceu, está acontecendo, o que nós tivemos que fazer neste momento foi entregar essa casa. Então, encerramos o berçário, ganhamos espaço, todas as turmas ficarão de manhã. Eu não tenho espaço, eu não tenho sala para colocar recreação de manhã também, porque tudo vem para amanhã, entendeu? Então, as aulas pedagógicas ficarão de manhã e a recreação ficará à tarde, porque aí eu vou ter espaço de sobra à tarde para oferecer recreação, tá? Os horários, hoje, né, até março de 2020, os horários da educação infantil eram das 7h55 às 11h55, Fundamental 1, das 7h10 ao meio-dia 10, Fundamental 2, das 7h10 ao meio-dia 55. Por conta disso tudo que eu estou explicando, esses horários poderão sofrer pequenas alterações.
Por exemplo, pode ser que o Fundamental 2 entre 7 e 10 saia meio-dia 55, o Fundamental 1 entre 7 e meia, por exemplo. A gente vai ter que mexer aí com 20 minutos a mais, 20 minutos a menos com alguma turma. Talvez a educação infantil, ao invés de 7h55, tenha que entrar às 7h30, ou então tem que entrar às 8. Eu não desenhei, eu não, né, quem desenhei essa coordenação, mas isso não foi desenhado ainda porque, na verdade, a gente ainda está trabalhando um pouco no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando nós seremos autorizados a voltar, em que medidas nós seremos autorizados a voltar. Então, eu até coloquei em asterisco vermelho aqui que isso pode acontecer, os horários poderão sofrer ajustes, pouca coisa, tá? Não é que entrava às 7, agora vai entrar às 10, não, salvo se as questões sanitárias, né, exigirem que a gente reduza drasticamente o período, enfim. Tá, mas pensando em dias normais, tá bom? Isso, esse ajuste nos horários será pequeno, tá? Para mais ou para menos, dependendo da turma, tá? E aqui, só um parênteses, eu vou falar sobre a rematrícula, mas eu preciso deixar bem claro para vocês, pais, que nós estamos falando aqui de rematricular apenas meio período, tá? Não são os alunos que frequentam só meio período, não é isso. Todos os alunos, os 250 alunos que nós temos. Vamos supor que os 250 façam a rematrícula. Esperamos muito que sim. Os 250 alunos serão rematriculados apenas meio período neste momento, tá? Até o ano passado, como vocês faziam? Vocês fechavam na escola, não, eu quero o período das 7 às 16, semi-integral, quero das 7 às 19, integral, entendeu? E aí a gente já fazia o cálculo da rematrícula e tudo mais com refeições, com as horas adicionais e tudo mais. Este ano nós vamos rematricular apenas o período de aula, sem refeição, sem integral. Bianca, mas você não vai oferecer isso ano que vem? Não, não é isso. Eu vou oferecer. Assim que eu tiver uma certeza de qual será o cenário, porque não adianta eu falar para vocês agora que eu vou oferecer recreação das 12h30 às 18h30, se eu não sei o que é que o governo vai permitir que eu apresente aos pais, quais são as propostas, entendeu? Então, assim, não adianta eu desenhar para vocês uma matriz curricular agora do integral, não adianta eu passar os valores do integral se a gente não sabe por quanto tempo a gente vai poder trabalhar. Então, eu preciso, sim, fazer a rematrícula de meio período, até para eu, em cima desse planejamento, saber quantas pessoas serão desligadas, porque isso inevitavelmente vai acontecer. Se eu tenho que reduzir quantas pessoas na cozinha, na limpeza, os professores e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu preciso ter certeza de quantos alunos continuarão conosco, mas eu não posso, para vocês, neste momento, oferecer um plano de recreação, de integral, porque eu não sei, aliás, ninguém sabe de escola, e se falar que sabe, está mentindo, porque o governo não, é um dia de cada vez, entendeu? O que será permitido funcionar, tá? Se nós estivéssemos autorizados a voltar este ano, em outubro, como era previsto, ou em setembro, como era previsto, a gente já teria aí um termômetro, já sentiria como é que as crianças estão voltando, quantos pais querem voltar, quantos pais não querem, e aí sim, talvez eu poderia dar para vocês uma estimativa do que seria a nossa recreação. Hoje, impedidos de voltar, eu não posso fazer isso, mas eu tenho que lançar a rematrícula porque eu preciso de um planejamento para decidir a nossa vida em 2021, tá? Então, isso é muito importante, que vocês saibam que quando vocês fizerem a rematrícula, vocês só conseguirão rematricular referente ao período de aula, tá bom? A recreação será oferecida apenas no período da tarde, por conta de tudo isso que eu expliquei. Então, de manhã, todos os alunos que forem nossos alunos, todas as crianças que forem nossos alunos, no período da manhã estarão em aula, almoçam, aí depois do almoço vem a recreação, tá? E a princípio nós íamos tirar o jantar, tá? Porque a gente tem que reduzir mão de obra na cozinha também. Mas o que nós pensamos, né? Principalmente quando a gente fala de uma criança de educação infantil. Uma criança de educação infantil, ela lancha aí por volta de 2h30. Aí você pensa, se essa criança ficar até 18h30 na escola, é muito tempo sem ela se alimentar. Então, o que nós fizemos? Nós vamos remanejar o pessoal da cozinha de uma forma que consiga reduzir a mão de obra, e aí, ao invés da última
responsável pela cozinha sair às 19, 19h30, como era antigamente, ela vai sair 1, 2 horas mais cedo, enfim. Então, o jantar ele tem obrigatoriamente que ser servido às 17, para que a gente continue oferecendo essa opção a vocês, tá? Aqui, eu não sei, eu tenho, assim, a impressão de que talvez isso atenda muito a educação infantil. Os mais velhos, aí acho que cabe para o pai uma reflexão se realmente vale a pena pagar jantar, para ele jantar tão cedo. Porque depois chega em casa e vai querer jantar de novo, né? Então, aí são 2 gastos. Então, aqui cabe uma reflexão, vai ser dada essa opção, porém, os pais têm que ficar cientes que, se optarem em jantar na escola, o jantar será servido às 17 horas, tá? E outra coisa que muda também, mas isso não mexe muito com a vida de vocês, isso é mais uma questão interna, mas eu preciso mostrar para vocês que hoje a nomenclatura da educação infantil é mini maternal, maternal, infantil 1, infantil 2. E aí já vai para o primeiro ano, né? Hoje nós vamos mudar essa nomenclatura, então vai ser G2, G3, G4 e G5, que é como se fossem grupos, né? Grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Aí, que é a faixa etária que nós passaremos a atender, porque o berçário, infelizmente, foi desativado. Então, G2, crianças que completam 2 anos até 31 de março do ano vigente, né? No caso, então, o ano que vem, para ser G2, para conseguir se matricular na nossa escola, tem que ter 2 anos até 31 de março de 2021, tá? G3, 3 anos até 31 de março, G4, 4 anos até 31 de março, G5, 5 anos até 31 de março. Ah, mas por que 31 de março? É a data corte estipulada pelo governo, tá? Essa é a data limite, que já funciona hoje. Até tem aquelas questões, nossa, mas a criança nasceu no mesmo ano, mas um é de novembro. Não, a criança é novembro de 2009, por exemplo, ela está na mesma sala do que nasceu em fevereiro, março de 2010, entendeu? Nasceu um ano antes, mas por conta dessa data de corte, fica na mesma sala, tá? Então, mas assim, essa questão de nomenclatura é mais para quando o pai for fazer a rematrícula, vai aparecer lá, G2, G3, G4, mas isso também, qualquer dúvida, é só questionar que a gente vai orientar, mas não muda nada para vocês, assim, no dia a dia, é mais mesmo uma questão interna que a gente teve que mudar, por conta que tirou o berçário e tudo mais, para apresentar na diretoria de ensino, tá bom? Então, essas são as mudanças mesmo para 2021, tá? Rematrícula para 2021. A rematrícula ela será lançada agora no período de 5 a 30 de outubro, tá? Ela é todinha online. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo bem simples para que vocês consigam ter uma ideia de como vai funcionar, tá? A rematrícula online, ela estava prevista, assim, todo um planejamento que nós fazemos, ela estava prevista para daqui a uns 3 anos, mais ou menos, porque realmente o fato de ser online facilita muito a vida do pai, facilita muito a vida da escola, porque fica tudo registrado via sistema e tudo mais. Nós tivemos que antecipar tudo isso, né? Esse investimento ele foi antecipado por conta da pandemia. Não vejo isso como uma coisa ruim. Eu acho que a gente tem que tirar também o que é positivo, né? O que serve de ponto positivo da pandemia. E assim, na verdade, isso era uma coisa que já iria acontecer. O que nós fizemos foi só antecipar, tá? Então, ela vai ser só online, não tem como atender pai presencialmente. Eu sinto muito, mas assim, nós estamos proibidos mesmo. Porque se o pai vai na escola e tem um caso de corona, e o pai fala que pegou na escola, entendeu? E algum funcionário estava na escola e ficou doente. Então, assim, é tudo a escola que responde, tá? Então, ela é via plataforma. Vocês vão acessar através do site da escola. Eu vou explicar mais em detalhes um pouquinho mais para frente, tá bom? Vou enviar para vocês também um tutorial pela Agenda Edu, com o passo a passo, tá? Esse tutorial, ele só não foi enviado ainda porque tem alguns pequenos pontinhos no sistema que tem que ser alterados, eu estou acompanhando de perto, mas assim, é coisa boba, o sistema em si já está rodando, tá? Porque a gente teve que imputar os dados dos pais, tudo que nós tínhamos de informação de vocês já está cadastrado nesse sistema, então assim, assim que tiver só arredondinha essa parte mesmo, de um probleminha ou outro que ainda está aparecendo, eu vou fazer um tutorial e vou encaminhar para vocês pela Agenda Edu, para que vocês acessem e consigam fazer, apesar que assim, o sistema ele é muito autoexplicativo. Dificilmente o pai vai precisar pegar o tutorial para conseguir fazer a rematrícula, mas em todo caso eu vou enviar para que vocês tenham mais uma ajuda, tá? A partir do momento que a gente migra as turmas da tarde para as turmas da manhã, a gente tem aí uma questão.
As turmas que só tem de manhã não terão esse problema, porque nós já temos o limite aí de 20 crianças por turma. E assim continuará, porque mesmo que eu tenha procura, a hora que chegar em 20, a gente encerra, para aquela turma não tenha mais vaga. A grande questão aqui são algumas turmas que, a hora que nós unificamos as duas, ficam com mais de 20 alunos. Então, como é que vai funcionar? O sistema ele é inteligente até a página 2, né? Ele não consegue colocar uma trava para mim. Recebi 20 matrículas, a hora que eu receber a 21ª, ele trava. Ele não consegue fazer isso. Então, como vai ser o trâmite de tudo isso? Eu vou explicar essa questão das 20 vagas. Assim que o pai fizer a rematrícula, vai apitar aqui no meu sistema que aquele pai rematriculou a criança conosco. Aí eu vou lá na Agenda Edu, ok, recebi a matrícula da Maria, matrícula confirmada, tá? Vamos supor que a gente esteja falando agora de uma turma que, juntando as duas salas, fiquem com, sei lá, 26 crianças, um exemplo. Aí, quando até a 20ª vaga, o pai vai receber a informação de que, ok, matrícula efetivada. Na 21ª, eu vou mandar para o pai. Já completamos 20 turmas, já completamos 20 crianças, né, nessa turma. Você está na lista de espera. Por quê? Porque em cima de quantos ficaram na lista de espera, a escola vai tomar vai tomar uma ação em cima de duas alternativas, né? Ou a escola vai colocar, por exemplo, são 24 que fizeram a matrícula. Então, a escola vai manter os 24 de manhã, vai colocar um professor e um auxiliar. Acima de 20, a gente entra com essa regra de um professor e um auxiliar. Porém, eu não vou ter 30 na sala, que aí não vai render. A gente tem um limite máximo de quantos alunos serão por turma, com um professor e um auxiliar. Então, vamos supor que, eu recebi 30 matrículas dessa turma. 20 foram matriculados de manhã, 10 estão matriculados à tarde, entendeu? Aí a gente vai abrir esse leque para essa turma, vai fazer o cálculo, se vale a pena você abrir, então, uma turma de manhã e uma turma à tarde. Porque aí a gente pode fazer 2 turmas de 15, tá? 15 alunos em cada turma, se paga, entendeu? Só que eu só consigo dar essa resposta para vocês depois que eu tiver a quantidade de alunos matriculados na turma, entendeu? Então, é muito importante que quem tenha interesse de continuar conosco, faça a rematrícula e aí acompanhe as mensagens que eu vou encaminhar pela Agenda Edu. Ok, matrícula efetivada, ou então, ok, você está na lista de espera, entendeu? E assim, as rematrículas, elas vão de 5 a 30 de outubro. Então, no dia 1º de novembro, porque aí eu vou estar acompanhando diariamente. No dia 1º de novembro, 2 de novembro no máximo, a gente já tem um plano de ação para essas crianças que, teoricamente, ficaram na lista de espera. Isso acontece acho que, se eu não me engano, são 4 turmas só, que corre o risco de ter mais de 20 alunos, tá? Os demais, mesmo juntando, a gente fica dentro dessa margem, e aí é aquilo, eu não consigo abrir novas vagas para quem vier de fora e tiver interesse de estudar no Bonadei, tá bom? Então, isso eu tenho que deixar claro para vocês, tá? Então, assim, só voltando aqui para ficar mais claro. G2 e G3, crianças de 2 e 3 anos, independente da quantidade de alunos, ela sempre terá um professor e um auxiliar, sempre, porque são crianças totalmente dependentes para tudo. Crianças de 4 e 5 anos, é só um professor, até 20 alunos, tá? Tem sempre aquele apoio de banheiro e tudo mais, mas assim, na sala de aula é um professor, com até 20 alunos. Se porventura aumentar a quantidade, aí também será estudado, tá? Mas assim, tudo pensando para que a gente consiga manter a qualidade entregue até o momento, tá? 1º a 9º ano, até 20, um professor. De 20 até 24 alunos, porque as nossas salas de aula são pequenas também. Por isso que eu estou falando, não adianta, não esperem que eu vou colocar 27, 30 alunos numa sala, porque não cabe. As nossas salas, elas foram projetadas para serem trabalhadas com poucas crianças, por conta da nossa proposta pedagógica, entendeu? Então, assim, até 24 é um professor e um auxiliar. Até 20, só o professor.
até uns 24, se for só essa nossa procura, nossa demanda, um professor e um auxiliar. Acima disso, aí a gente vai estudar se é válido abrir a turma da tarde, se aí abrindo a turma da tarde, as duas turmas se pagam, tá? Descontos e benefícios serão mantidos apenas no período estipulado. O que significa isso? O período de rematrícula é aqui, ó, de 5 a 30 de outubro. O que eu conseguir de desconto, tanto com material didático, o que eu conseguir de benefício para vocês com relação à rematrícula, será mantido para quem fizer a rematrícula dentro desse período. Porque, de novo, eu preciso fazer o planejamento para 2021. Nós sempre lançamos a campanha de rematrícula em setembro, tá? Esse ano a gente ficou esperando até por uma conta de será que a escola vai abrir, será que a escola vai voltar e não sei o quê. Estamos lançando a campanha de rematrícula agora em outubro, então assim, meio que tem, não correr contra o tempo, tá, gente? Mas assim, a gente tem que ter um planejamento, tá? Então, por isso que tudo que nós oferecermos para vocês de benefícios será válido neste período, de 5 a 30 de outubro, que é o período em que o link da rematrícula vai estar disponível, tá bom? Passado este prazo, eu não garanto nada, nem de desconto, nem de benefício, nem de vaga, nem de nada, tá? Eu estou sendo o mais transparente possível, porque eu não quero, assim, ter problemas de interpretação lá na frente, do pai falar, mas você falou que podia, você falou que você ia ver. Não, é tudo assim. Agora é uma hora que a gente tem que fazer o preto no branco. A gente tem que ser o mais transparente com vocês, entendeu? Para que vocês tomem a decisão o quanto antes e façam a rematrícula, para que em cima disso a gente tome as decisões cabíveis dentro da escola, tá? Então, esses descontos e benefícios que serão apresentados agora para vocês serão mantidos neste período de rematrícula, tá bom? E uma coisa que acontece já em todos os anos, e não vai ser diferente agora, a rematrícula ela só vai estar disponível aos alunos cujos o responsável financeiro esteja em dia com os pagamentos. Ah, Bianca, mas eu estou com 2 mensalidades em atraso, eu não posso rematricular? Pode, desde que você faça um acordo, renegocie essa dívida para que a vaga fique disponível, tá bom? Então, as inadimplências que nós temos, nós estamos conversando constantemente, mas aí a gente precisa, assim, também fazer um acordo, deixar isso registrado, fazer um termo de acordo para que disponibilize a vaga, tá bom? Para essa criança. Os reajustes para 2021. O que a direção conversou muito? Haverá reajuste salarial para os professores, administradores? Bem provável que sim, em 2021. É bem provável que a categoria exija isso e dificilmente as escolas vão conseguir não fazer isso, tá? Só que o nosso cenário hoje, ele é assim, o que eu acredito muito, né? Porque é meio que o que a gente está vivendo. Muitos pais ainda estão empregados por conta que as empresas estão tendo a medida, estão na medida provisória, estão tendo a ajuda do governo. Então, assim, a gente acha, tomara Deus que esteja muito enganada, mas a gente acha que quando essa medida provisória acabar, for suspensa, porque uma hora vai ser suspensa, né? As empresas vão começar a demitir, porque aí a conta não vai fechar, a matemática não fecha, né? Então, o meu receio é assim, o que nós pensamos, muitos pais que hoje estão empregados, pode ser que daqui 2, 3 meses não estejam mais, né? Enfim, então, o que nós, apesar de tudo que foi investido na escola com relação à tecnologia, essa questão do sistema, que é o que eu falei, a gente não ia fazer isso agora, não teria por que investir nisso agora, mas tivemos que investir no sistema de rematrícula online, toda essa questão de vigilância sanitária e tudo mais, é só investimento, entendeu? No momento onde, teoricamente, você teria que estar puxando o freio de mão. Então, assim, estamos investindo e, em cima, assim, todos os anos tem o dissídio dos professores, dos auxiliares e tudo mais, mas nós optamos em não reajustar as mensalidades para 2021, pensando em ser o mais próximo e o mais parceiro do pai neste momento, tá? Para que vocês, assim, o que eu falo, é uma via de mão dupla, né? Nós vamos pensar nos pais para que os pais também pensem na escola, entendeu? A gente tem que se ajudar. Então, assim, as mensalidades para 2021 não serão reajustadas, tá?
Os valores referentes ao meio período, que são 4 horas de aula na educação infantil, 5 horas no ensino fundamental 1 e um pouco mais de 5 horas no ensino fundamental 2, que agora eu não sei exatamente 5 horas, acho que são quase 6 horas no ensino fundamental 2, continuarão com os mesmos valores que nós aplicamos em 2020. Educação infantil, que é falando na nomenclatura de hoje, né, que é do mini maternal até o infantil 2, permanecerá o valor do meio período 732. Ensino Fundamental 1, do primeiro ano ao quinto ano, meio período 888. Ensino Fundamental 2, do sexto ano ao nono ano, meio período 1080. Tá? Aqui, por que eu falo que é uma via de mão dupla? Que a escola está apresentando isso para vocês com o intuito de ajudá-los o máximo possível. E o que a escola pede em troca? Que, por favor, também, vocês não barganhem o desconto. Porque aqui eu estou cobrando de vocês o mínimo que a gente pode cobrar para conseguir manter todas as despesas da escola, entendeu? Porque eu fui muito, eu falo eu em nome da escola, fui muito criticada, principalmente pela empresa que presta consultoria para a gente, falando isso não existe no reajustar a mensalidade. Isso não existe, toda escola vai reajustar, e aí você vai fazer uma jogada de números, você vai reajustar em 12%, para que o pai pedir desconto você dá 5%, vai ter um reajuste de 6%, enfim. O intuito da escola não é jogar com vocês, entendeu? É o que eu falo, nós somos uma escola pequena, tentamos ser o mais transparente possível, porque eu acho que nessa transparência existe a troca e a lealdade, entendeu? Então, assim, o mínimo que nós podemos cobrar para que a gente consiga manter o ensino de qualidade, como até hoje nós entregamos, dentro do que é possível, entendeu? Mantendo, assim, profissionais qualificados e tudo mais, é o valor do meio período, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. O único desconto que será mantido aqui é o desconto de irmãos. Isso a gente não vai tirar. Pai que tem um filho na escola, paga o valor integral. Pai que tem 2 filhos, paga 10%, tem 10% de desconto na mensalidade da segunda criança. 3 filhos, tem 20% de desconto na mensalidade da terceira. Isso eu vou manter. Isso será honrado enquanto forem nossos alunos. O que eu quero que haja uma troca sincera ok, eu não vou reajustar a mensalidade, mas ok, entendam também que eu não tenho de onde tirar desconto, tá? É só assim, eu acho que se a gente fala na transparência, as coisas fluem com mais facilidade, tá bom? Então, essa é a questão das mensalidades. As mensalidades para 2021 não serão reajustadas. Material didático Uno. Material didático Uno, quando eu recebi o contrato, eu quase caí das pernas, porque veio com reajuste de 6,7%. Aí eu fiz 3 reuniões com o Uno, porque eu falei, não tem cabimento. Eu não estou reajustando a mensalidade. Foi outra empresa também que me criticou. Como você não está reajustando a mensalidade, entendeu? Então, assim, eu falei, não estou reajustando as mensalidades por isso. Não tem como eu apresentar para o pai um reajuste de quase 7% no material didático, sendo que já é um material didático caro. Tudo bem que é a média de mercado aí, quando a gente compara a qualidade, mas não é R$100, né? Então, o que eu consegui nessa última reunião, que eu conversei com o diretor financeiro lá deles, foi o seguinte, eles falaram, ok, Bianca, então, o que a gente pode fazer é o seguinte, até foi a proposta que eu dei e eles aceitaram. Os pais, quando fizerem a matrícula é de 5 a 30 de outubro. O que eu pedi para o Uno? Assim que o pai fizer a rematrícula comigo, eu já vou encomendar o material desse aluno para 2021. Já vou deixar lá reservado para 2021. O Uno vai faturar, então, esse material ainda em 2020, porque aí ele vai me dar um desconto por eu estar comprando ainda no ano anterior. Então, aí, nessa condição, eu consigo ter um reajuste apenas de 3%, ao invés de 6,7%. Reajuste zero não existe. Não consigo. Entendeu? Até sugeri aumentar o nosso tempo de contrato com eles, para ficar mais fidelizado, tal. Não consegui. Mas eu consegui isso. Então, assim, como é que vai funcionar? A Maria veio e rematriculou o João. A hora que bater para mim aqui, que esse aluno foi rematriculado, eu já vou entrar no Uno e já vou comprar o material dele de 2021. Aí o Uno vai faturar, tal, vai jogar para... Porque o pai... Bianca, mas eu vou pagar agora em 2020? Não. O pai vai pagar só em 2021, porque foi outra coisa que eu briguei com eles, que eu falei... O pai, muitos parcelaram em 10 vezes, ainda estão pagando para vocês. Alguns
a minoria pagou à vista, outra minoria pagou em 5 vezes, mas assim, 90% parcelou em 10 vezes. Então, também não tem como pagar uma parcela do material de 2021, uma parcela do material de 2020. Então, foi outra coisa que eu consegui assim com eles. Ok, a gente fatura e o pai começa a pagar em janeiro. Então, em janeiro, a gente vai abrir a venda do material Uno. E aí vocês vão passar o cartão, como nós sempre fazemos lá na escola, né? Em 10 vezes sem juros, o valor já é repassado para vocês. Eu vou ter que dar um sinal antes, por conta desses materiais que eu estou reservando, para não haver desistência, mas isso é uma coisa que eu já acordei previamente com o Uno. Então, o reajuste é de 6,7% para quem fizer a matrícula depois do dia 30, tá? Ah, mas Bianca, não, pode até ser, fez a matrícula em novembro, você consegue alguma coisa? Não sei, eu vou ligar no Uno e vou ver, mas eu não vou garantir nada. O que eu garanto é que eu estou apresentando para vocês agora, tá? Que é o que fica aqui. Educação infantil, só mudar aqui, tá bem na tela. Educação infantil, que é do G2 ao G5, como se fosse mini maternal ao infantil 2. Se for pago, se a matrícula for feita até o dia 30/10, eu fizer a reserva do material didático no Uno, até o dia 30/10, o material sai 1.158. Após 30/10, ele vai para 1.200, porque aí é o valor de 2020 com reajuste de 6,7%, tá? Ensino Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, 1.694, e aí passa para 1.755 após 30/10. Ensino Fundamental 2, 1.826, e aí vai para 1.892, se for feito após 30/10. Aí, assim, até pode ter gente que fale, mas a diferença é tão pequena, é tão mínima, entendeu? Mas nesse momento de crise, eu penso que qualquer R$10 já ajuda, entendeu? Aqui é 60 reais, mais ou menos, a diferença, entendeu? Então, assim, é o que eu consegui para vocês com relação ao material didático. A única coisa que eu vou voltar um pouquinho aqui, que os pais têm que se atentar, nós não fizemos reajuste no valor das mensalidades, mas pais, atentem-se ao seguinte, quem era da educação infantil, infantil 2, que está indo para o 1º ano, aqui tem um reajuste de ciclo, tá? Porque ele está mudando de curso. Quem era do 5º ano, que está indo para o 6º, também tem um reajuste de ciclo. Aí esse reajuste aqui, a gente tem que dar, porque assim, educação infantil, ela vai passar a estudar hoje são 4 horas, né? O contrato vai passar de 4 para 5 horas. E aí, algumas outras matérias, disciplinas que na educação infantil não fazem parte, que no 1º ano vai fazer. Do 1º ao 5º ano, que hoje é 888, né? Ele passa de 5 horas de estudo para quase 6 por dia. E aí, por exemplo, entra na matriz curricular aqui do Fundamental 2, a partir do 6º ano, aula de espanhol, que hoje até o 5º é só inglês. Então, a partir do 6º é inglês e espanhol, por isso que aumenta a carga horária. Então, assim, essa mudança de ciclo, isso não tem o que mexer, tá? Isso, infelizmente, os alunos que estão migrando de ciclo vão sentir esse valor na mensalidade. Agora, os alunos que continuam no mesmo ciclo, o valor será o mesmo, tá? Que foi apresentado para vocês em 2020, tá bom? E aqui o material didático, só para reforçar novamente, que eu sei que é muita informação. Então, os pais que fizerem a matrícula dentro do período que a escola está estipulando, de 5 a 30, o pai fez a matrícula, apareceu para mim, eu já vou comprar o material didático dessa criança. E aí esse reajuste vai ser apenas de 3%. Se passar do dia 30, o pai vai continuar conseguindo comprar o material do mesmo jeito, mas se fizer a matrícula depois do dia 30, aí o material Uno vem com reajuste de 6,7%, tá? Isso é o que está já em contrato, que eu assinei com ele, está decidido, isso não vai mudar. Isso é o que eu estou apresentando para vocês, já é o correto, tá bom? O cálculo da rematrícula. Aqui eu vou até colocar por turma, porque o ano passado muitos pais ficaram com dúvida com relação a isso, e alguns pais, poxa, você está me cobrando 13 mensalidades. Não estou cobrando 13 mensalidades, até porque cobrar 13 mensalidades é ilegal, tá? Eu não vou, jamais faria uma coisa ilegal sabendo que eu posso responder por isso lá na frente. Então, assim, como que nós fazemos o cálculo?
A mensalidade, que é o valor lá que eu apresentei, vamos supor, da educação infantil, 732. Ela vai ser multiplicada pelos 12 meses do ano, de janeiro a dezembro de 2021. Vocês têm que pagar a anuidade, certo? Independente se a criança sai de férias, se a criança em dezembro fica 20 dias fora da escola, não importa. São 12 mensalidades. Essa é a regra em qualquer escola do Brasil. Então, assim, a mensalidade ela é multiplicada por 12 meses. E aí, o valor da anuidade, ela vai ser dividido em 13 parcelas. Tá? Mas por que, Bianca, em 13 parcelas? Porque essa primeira parcela, nas condições que eu vou apresentar para vocês, ela tem que ser antecipada agora em 2020, porque é isso que vai me ajudar a pagar o 13º dos professores, dos funcionários. Dos professores não, dos funcionários. Tá? Apesar de eles estarem na medida provisória, apesar de ter havido redução salarial, o pessoal do administrativo, dos auxiliares estarem com suspensão de contrato, parcial ou total, enfim, o 13º é direito adquirido, imagina, não tem como mexer com isso, a gente tem que pagar integral em cima do que eles recebem, e nas parcelas determinadas pelo governo, novembro e dezembro, tá? Então, assim, essa antecipação que nós pedimos diante de tudo que está acontecendo, pela crise que nós estamos vivendo, passando, essa 13ª parcela que eu estou antecipando é o que vai me ajudar a fazer essa cobertura, tá? E aí eu vou explicar aqui mais em detalhes, porque para que vocês possam antecipar, a gente também vai oferecer um benefício, para que fique bom para os dois lados. Vocês antecipam, mas em troca disso eu também te dou um desconto, entendeu? Vocês terão 30% de desconto nessa primeira parcela, que vai ficar mais clara a hora que eu abrir aqui os cálculos. Perdão, os cálculos. O ano passado, só para vocês entenderem, o ano passado nós oferecemos 20% de desconto nessa parcela que foi antecipada, tá? Nós oferecemos 20% de desconto e demos uma camiseta de brinde. Esse ano a gente conversou e chegou à conclusão que para o pai, nesse momento que está sendo vivido, é muito mais interessante você aumentar o percentual de desconto do que você fornecer um brinde para a criança. Tá? Então, ao invés de 20% com um brinde, nós não daremos o brinde, mas a gente aumenta em 10% o desconto nessa parcela que será antecipada. Tá? Aqui, eu vou abrir por ciclo para ficar mais fácil. Aí quem já sabe, assim, eu sou de educação infantil, tem que prestar atenção nessa tela e tudo mais, tá? Então, aqui, educação infantil, do G2 ao G5, de 2 a 5 anos. Então, como que é o cálculo? Então, a mensalidade, 732 vezes os 12 meses, que é de janeiro a dezembro de 2021. Chegamos nesse valor de anuidade, 8.784. Esse valor de 8.784, ele vai ser dividido em 13 parcelas. Então, a mensalidade, que era 732, ela vai passar para 675,70, tá? Quando são 13 parcelas neste valor, o que a escola está pedindo? Que vocês antecipem uma. Só que como vocês vão antecipar para nos ajudar, a escola vai conceder a vocês um benefício de 30% de desconto. Então, a primeira parcela, que seria 675,70, ela vai cair para 472,99. E aí vocês têm a opção de pagar à vista, até 30/10, em 2 vezes de 236 para 30/10 e 30/11, ou em 3 vezes de 157,67, 30/10, 30/11 e 30/12, tá? Então, assim, são esses pagamentos, qualquer uma dessas 3 opções, mais 12 parcelas de 675,70 de janeiro a dezembro. Porque nós pegamos a anuidade, dividimos por 13 e chegou no valor dessa parcela. De janeiro a dezembro, continuará este valor integral, né, que vocês vão me antecipar, eu vou conceder os 30% de desconto, tá? Aí, nessa proposta, a anuidade, nesse desenho aqui, ela passa dos 8.784 para 8.581,39, tá? Então, essa cara aqui é a da educação infantil. Então, o pai
que for rematricular a criança na educação infantil, será apresentado para ele no sistema essas opções de pagamento, tá? Do ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, o raciocínio é o mesmo, tá? Mas eu vou desmembrar aqui para vocês entenderem. 888 é a mensalidade, multiplicada nos 12 meses, que dá a anuidade de 10.656. Esse valor de anuidade vou dividir nas 13 parcelas, e aí passa de 888 para 819,70. A 13ª, que é o que vocês vão me antecipar, recebe o desconto de 30% e passa de 819 para 573,79. Aí o pai também vai optar em pagar à vista, em 2 vezes de 286,90 ou em 3 vezes de 191,27, para as datas aqui, tá? Fora esses, mais as 12 parcelas de 819,70 de janeiro a dezembro. Tá bom? Aí a anuidade cai de 10.656 para 10.410,19, tá? Então, esse aqui é a tela que os pais que vão rematricular de 1º a 5º ano verão. As opções que vão aparecer são essas para vocês, tá? No caso de ensino fundamental 2, mesmo raciocínio, só vou abrir aqui em números para ficar mais claro. R$ 1.080 é o valor da mensalidade, multiplicado pelos 12 meses, de janeiro a dezembro, 12.960. Ah, Bianca, mas esse valor que você está apresentando aqui para mim do desconto é se eu quiser pagar a anuidade? Não, eu vou chegar no se você quiser pagar a anuidade. Isso aqui é para você pagar por mês, tá? Você contrata lá querendo pagar em 13 vezes, no caso em 12 vezes, que aí eu vou parcelar em 13. Então, 12.960 é o valor da anuidade para Fundi 2, que nós vamos dividir em 13 parcelas, de 1.080 vai cair para 996,93. Este valor de 996,93 tem os 30% de desconto também na parcela que será antecipada e vai ficar em 697,85. O pai vai pagar à vista, ou em 2 vezes de 348,93, ou em 3 vezes de 232,62. 30 do 10, 30 do 11 e 30 do 12. Fora isso, mais 12 parcelas de 996,93, e nessa proposta, a anuidade passa de 12.960 para 12.661,01, tá? Então, isso, como nós vamos rematricular apenas meio período agora, então isso é a cara que todos vocês vão enxergar quando vocês acessarem o sistema, salvo no caso de um irmão, que aí no irmão mais velho vai aparecer já com os 10% de desconto, tá? Então vai ser esse o valor aqui da anuidade, né? Porque na verdade aqui o valor da mensalidade já vai ter os 10% de desconto, e aí depois o cálculo ele é automático, vai ser multiplicado por 12, dividido por 13, e vai ser aplicado os 30% de desconto na primeira parcela, que vai ser antecipada em outubro, novembro e dezembro, tá bom? Então, este é o cálculo. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês ao final da apresentação. Mas, assim, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, vocês podem me questionar quantas vezes forem necessárias. A única coisa que eu peço é para que realmente centralize na Agenda Edu, tá bom? E que fique bem claro para vocês que nós não estamos cobrando 13 mensalidades, nós estamos cobrando 13 parcelas em cima do valor da anuidade de 12 meses. Tá bom? Pagamento de anuidade, porque sempre tem aquele pai que junta dinheiro e quer pagar anuidade e tal. Nesse momento, para a escola, é mais interessante receber parcelado do que receber tudo de uma vez só, tá? Fazendo as contas, assim, a gente não consegue dar muito desconto na anuidade. Então, os pais que tiverem interesse, mesmo assim, de pagar a anuidade, porque a hora que você dá o desconto aqui, equivale a praticamente uma mensalidade, né, até um pouquinho mais de uma mensalidade, então acaba que ao invés de pagar 12, paga 11, o desconto máximo que nós conseguiremos conceder é 10%, tá? Por tudo que nós já explicamos. Talvez para o pai seja mais interessante nesse momento deixar esse dinheiro guardado e pagando um pouquinho por mês,
do que pagar de uma vez, enfim, aí o pai que vai decidir. O que a gente não consegue é aumentar o desconto aqui para quem tiver interesse de pagar a anuidade. Então, o pagamento de anuidade até 30 de outubro, tá? Educação infantil de 8.784, 7.905,60. Fundamental 1, 10.656 para 9.590,40. Ensino Fundamental 2, 12.960 para 11.664. Tá? Nesse cálculo aqui, vocês ganham praticamente aquilo, é uma mensalidade, tá? Que vocês economizam, tá bom? Mas aí tem que avaliar muito se para vocês compensa manter o pagamento da anuidade ou pagar por mês. Documentos para a rematrícula, tá? Uma vez que as rematrículas serão online, vocês não vão ter que entregar nada físico na escola, mas tem alguns documentos que são extremamente necessários para que a gente conclua o processo de rematrícula. Então, o que eu preciso que os pais façam? Fotografem e encaminhem pela Agenda Edu, tá? Fotografa pelo celular mesmo, porque fica até mais fácil para anexar lá depois no aplicativo. Quais os documentos necessários para a rematrícula neste momento? Carteira de vacinação atualizada, comprovando que a criança tomou a vacina da gripe na campanha de 2020. Isso é um item obrigatório. Não tem como não encaminhar. E aí eu preciso que vocês enviem para mim a foto da frente da carteirinha, onde tem o nome completo da criança, e a foto da carteirinha inteira, tá? Vocês batam de uma forma que eu consiga ver todas as vacinas que elas tomaram, inclusive a da gripe na campanha de 2020. Não adianta mandar só a foto da vacina da gripe, tem que ser a foto da carteirinha inteira, tá? Atestado médico para a prática de educação física, é necessário também que vocês providenciem, porque até o ano passado, quando era tudo manualmente, vocês preenchiam um termo se responsabilizando por aquela criança, pela saúde dela, de que ela estava apta a fazer educação física. Esse ano não tem mais essa documentação, toda essa papelada para ser assinada. Então, vocês precisam levar a criança, seja num pediatra, num cardiologista, e tem que ter o laudo médico de que ele está apto a fazer educação física, tá? Isso tem que ter. E RG, CPF, comprovante de residência do responsável financeiro atualizado. Para a implantação do sistema da matrícula online, nós imputamos os dados que nós tínhamos. Então, assim, nós nos baseamos nos responsáveis financeiros que foram cadastrados, preenchidos lá em 2020. Se porventura para 2021 mudar, aí vocês vão conseguir alterar essa informação lá no próprio sistema, tá? Mas independente se é o mesmo ou se vai mudar, eu preciso da documentação desse responsável financeiro, tá bom? Uma cópia simples, RG, CPF e o comprovante de residência atualizado, ele tem que ter no mínimo 2 meses, tá? Porque a gente tem que colocar tudo isso no nosso sistema, tá bom? Então, assim, sobre rematrícula é isso. Eu vou dar agora uma pincelada para vocês de como vai funcionar o sistema. Eu não sei se eu consegui ser clara, tanto nas informações dos cálculos, quanto nas mudanças para 2021, eu espero que sim. Porém, caso eu não tenha sido clara, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me questionar o quanto for necessário, tá bom? A única coisa que eu peço é que vocês atentem-se ao prazo de 5 a 30, porque o sistema ele vai ter uma trava, né? Ele inicia se vocês tentarem entrar hoje, não vão conseguir, porque ele inicia no dia 5 e no dia 30 ele automaticamente bloqueia, tá? É provável que depois a gente reabra tudo, mas é porque, assim, todas as condições de descontos e benefícios estão cadastrados neste prazo. Então, isso é muito importante que seja respeitado. E eu peço para que vocês priorizem, torço para que vocês continuem confiando as crianças aos nossos cuidados, e peço para que vocês priorizem, principalmente para que a escola consiga se planejar, tanto com essa questão dos alunos por sala, que eu expliquei lá na frente, quanto com relação, assim, ao planejamento mesmo de aulas, de turnos, infelizmente, demissões, enfim, a gente tem que ter todo um planejamento bem desenhado para não cometer nenhum equívoco, tá? Sobre o sistema, uma coisa bem simples, tá?
Então, lá no dia 5, quando vocês acessarem o site da escola, educacionalbonadei.com.br, vai aparecer um banner, um pop-up, alguma coisa assim, falando rematrículas 2021, clique aqui. Quando vocês clicarem, vai aparecer uma telinha como esta, tá? O primeiro acesso, que você vai ter que digitar o CPF do responsável financeiro que foi preenchido no contrato de 2020, tá? Vocês vão, foi a Maria, coloca o CPF, mesmo que depois você vai mudar da Maria para o João, aqui para fazer o login, você vai colocar o CPF da Maria, porque foi o dado que eu coloquei, porque era o que eu tinha. Quando você colocar o CPF da Maria, aqui nessa primeira telinha, você vai clicar aqui, gerar senha por e-mail. Aí, no e-mail da Maria, o e-mail que está cadastrado lá na Agenda Edu, você vai receber a senha para acessar esse sistema. Porque, assim, os sistemas, eles todos vão se falar, né? Esse sistema SIG, que é o de rematrícula, vai conversar com o sistema da Agenda Edu, que conversa com o sistema PIG, que, enfim, são vários sistemas que vão conversar entre si. Então, quando você digitar o CPF aqui, vai gerar a senha, você vai receber no e-mail que está cadastrado, no e-mail, não é na Agenda Edu, no e-mail que está cadastrado na Agenda Edu, que é aquele e-mail que vocês recebem os comunicados da Agenda Edu. Neste e-mail, você vai receber a senha para acessar este sistema. Aí você vai colocar aqui de novo o CPF e a senha que você recebeu vai entrar, tá? Bem simples, não tem segredo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão conseguir tirar de letra, tá bom? Depois que vocês entrarem lá, o CPF, o login é sempre o CPF, né? O CPF e a senha, você vai aparecer aqui, bem-vindo à matrícula do aluno Maria. Vai aparecer aqui, o aluno já está vinculado ao CPF do responsável financeiro, vai aparecer essa tela aqui. Aí, o que vocês terão que fazer? Escolher o ciclo, né? Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. A série, aí no caso da educação infantil 2 vai aparecer G2, G3, G4 e G5. Aí o pai tiver dúvidas, questiona a coordenação, me questiona. Preencheu aqui, aí a fundamental 1 ao fundamental 2, de primeiro a nono ano. E só vai aparecer o período da manhã. Tá? Mesmo que a gente entre naquele esquema de lista de espera, que pode ser, que dependendo da quantidade, abra 2 turmas, isso vai ser visto depois. A princípio, só vai aparecer o período da manhã. Vocês vão clicar no período da manhã, já vai aparecer as opções para vocês de acordo com o ciclo que está cadastrado. Então, o valor da anuidade, se algum pai tiver interesse em pagar a anuidade, dentro daquele desconto que nós estamos oferecendo de 10%, então, vai aparecer aqui, valor da anuidade. O valor da anuidade, o desconto de 10%, aqui está 5% porque é só uma tela teste, né? Então, 10%. E o valor com desconto. Ah, é isso que o pai quer pagar? É a anuidade? Beleza, ele vai vir aqui no finalzinho vai ter assim, continuar, um botãozinho azul. A hora que ele clicar em continuar, já vai gerar o boleto da anuidade para o dia 30 de outubro, tá? Como eu apresentei para vocês. E aí vocês vão imprimir o boleto e vão pagar na data, tá bom? Porque é o que eu falei, os sistemas todos eles vão se conversar. Não, Bianca, não tem interesse de pagar anuidade, tem interesse de pagar parcelado. Aí vai aparecer para vocês aqui, 13 parcelas do valor lá, igual eu apresentei. Pegamos o valor da mensalidade, multiplicamos por 12, dividimos por 13. Já vai aparecer o valor desse dividido por 13, o valor da parcela que foi dividido. E aí o pai vai optar aqui, se ele quer pagar à vista, porque assim, a hora que aparecer a hora que aparecer as 13 parcelas, neste quadro aqui abaixo, refere-se ao pagamento da primeira. Então, já vai abrir para vocês a opção em até 3 vezes com o desconto de 30% que foi concedido, tá? Então, aí você vai optar. Ah, não, eu não quero, vou pagar em uma vez só, com desconto de 30%, vou pagar em 2, com desconto mais parcelado em 2, ou com desconto parcelado em 3. Vocês vão optar e vão clicar no botãozinho que está aqui do lado direito, azulzinho, continuar. Clicou em continuar, a mesma coisa, o sistema já vai gerar o boleto para vocês. Não sei se neste momento ou se a hora que vocês concluírem só a rematrícula, mas o boleto vai ser gerado dentro desse sistema, tá bom? Perguntas que eu acho que podem vir a surgir. Ah, Bianca,
mas eu não quero pagar assim, eu quero pagar em 12, é possível? Não, gente, infelizmente não. A gente tem que abrir, tem que fazer de um jeito que todos façam da mesma forma, tá? Ah, eu quero pagar 50% em dezembro, 50% em janeiro, é possível? Não. A opção que nós daremos é a opção que estará apresentada aqui no sistema, tá? Eu não tenho como ficar flexibilizando. Primeiro porque eu não tenho braço para isso. Ah, não, fulano vai pagar assim, ciclano vai passar... Não tenho como, tá? Eu tenho que fazer tudo de uma forma padrão, pensando que é a melhor forma que vai atender a todos, entendeu? Para que a gente consiga ser mais dinâmico, tá? E segundo, que é por tudo aquilo que eu expliquei. A gente não aplicou o reajuste, houve muito investimento, eu preciso desses pagamentos agora, porque eu tenho que fazer o pagamento de 13º, então é aquela via de mão dupla que eu expliquei lá no começo, entendeu? A gente não dá desconto de contrapartida, a gente não dá reajuste de contrapartida, também eu não consigo dar desconto, o pai me antecipa, de contrapartida eu dou os 30% nessa primeira parcela, entendeu? Tudo foi pensado de uma forma que realmente uma mão lave a outra, tá? Então, eu quero pagar em 12 mensalidades só, de janeiro a dezembro, é possível? Não. Tem que ser nessas opções. Vocês vão pagar as 12 mensalidades lá, depois de janeiro a dezembro, mas assim, a primeira ela tem que ser antecipada em 1, 2 ou 3 vezes. Aqui tem 4 vezes porque a gente ia lançar a campanha de rematrícula em setembro, né? Mas acabou que não lançou, vai lançar só em outubro, então quando vocês clicarem no sistema, essa opção de 4 vezes não vai aparecer para vocês, tá bom? Então, foi lá, optou em 3 vezes, sem juros, com desconto de 30%. Aqui, no brinde, também para vocês vai aparecer, não há, tá? Por conta de tudo isso também que eu já expliquei. Nesse momento, a gente interpreta, entende que para o pai é muito mais atrativo 10% a mais de desconto do que um brinde para a criança. Tá bom? Então, assim, no brinde vai aparecer a opção não há, não há, não há. Tá bom? Aqui também vai aparecer a opção não há. Clicou nessa tela, deu o continuar, vocês vão vir aqui, vai aparecer a telinha do responsável financeiro. Então, se porventura, o ano passado era a mãe, esse ano é o pai, o responsável financeiro, então vocês só vão preencher os dados do novo responsável financeiro. E vão ter que me mandar o RG CPF lá, a fotinho do responsável novo, tá bom? Não tem segredo, é nome, RG, o e-mail e o telefone são de extrema importância, vocês têm que preencher, tá? Porque muitos pais às vezes pulam essa informação de e-mail e telefone. Nos dias de hoje, essas informações são mais importantes do que, eu brinco, até o CPF, mas assim, na verdade, todas as informações são importantes, mas a gente tem que ter essas informações, tá bom? Então, mudou o responsável financeiro, preenche com o novo responsável. A única coisa que vocês têm que se atentar, gente, esse responsável financeiro é aquele que a gente vai gerar a carta lá em março, abril, para a declaração de imposto de renda. Não tem como cadastrar um responsável financeiro e depois pedir a declaração em outro CPF. Não tem como. Isso dá um conflito de informações terrível, entendeu? Então, assim, atentem-se a essa informação. O responsável financeiro é aquele que vai declarar a escola no imposto de renda, tá? Quando vocês vierem aqui no responsável financeiro, se não mudar nada, vai aparecer o nome de vocês do correto, vocês só vão dar aqui confirmar. Se mudar, vocês alteram os dados, tá? Aqui embaixo tem uma telinha assim, o responsável pedagógico é o mesmo, porque existem situações onde, por exemplo, a avó é a responsável financeira, mas quem acompanha a criança nessa questão pedagógica é a mãe, entendeu? Então, tem que também acertar essas informações. Se o responsável financeiro for o mesmo, só clique em confirmar. Se, porventura, o responsável financeiro for um e o responsável pedagógico for outro, aí vocês vão vir no responsável pedagógico e vão introduzir as informações. É muito simples, tá? E as informações básicas como as que a gente tinha no contrato. Tá bom? Preencha o responsável pedagógico, clique em continuar. A hora que clicar em continuar, vai abrir a tela aqui das informações do aluno. A única coisa que eu peço é que vocês confirmem se não tem nenhum erro de grafia no nome, se realmente o número do RG está correto, caso o aluno tenha RG. E a data de nascimento também está correta. Só confirme essas 3 informações. Esse campo aqui, talvez tenha alguma informação para vocês, mas não é nada que vocês precisam preencher. Clica, confere as informações que vão aparecer aqui. Tá ok?
clique em confirmar. Clicou em confirmar, ele vai trazer um resumo de tudo que foi preenchido anteriormente, só para vocês terem certeza de que a rematrícula está sendo feita da forma correta. Então, assim, confirmação da opção da matrícula da aluna Maria. O ciclo, educação infantil, Fundo 1 ou Fundo 2, a série, né, dependendo do ciclo, G2, G3, primeiro ano, quinto ano, enfim, sexto ano, e o período em todos vai aparecer apenas o período da manhã, tá? A mensalidade, aqui só está errado, vão aparecer 13, não vão aparecer 12, vão aparecer 13 parcelas, né, de X, sem brinde, e a rematrícula do jeito que vocês optaram, se vai ser à vista em 2 vezes ou em 3 vezes com os 30% de desconto, tá bom? O nome do responsável financeiro, o nome do responsável pedagógico e o RG do responsável financeiro. Aqui, muita atenção, é do responsável financeiro, porque é esse RG que vai sair no contrato e que depois vai ser atrelado à declaração para imposto de renda, tá? Então, sempre confiram. Responsável financeiro, RG do responsável financeiro. E aí, o nome do aluno. O nome do aluno está completo, clique em confirmar, já vai vir a telinha do contrato, tá? Aí vocês vão ler o contrato, como de costume. Na última telinha aqui, li e concordo com os termos de contrato de prestação de serviços e confirma, tá bom? Aí confirmou. Eu só não sei dizer para vocês neste momento se vocês vão receber o contrato por e-mail ou se vocês já conseguem imprimir dessa própria tela. Fica pendente essa informação. E também não sei dizer para vocês agora em que momento que os boletos serão impressos, se é lá quando vocês optaram pela a forma de pagamento ou se é aqui, quando vocês clicam em confirmar se ele gera os boletos e vocês já imprimem ou se também ele gera e encaminha por e-mail, tá? Fica pendente eu passar só para vocês essa informação, mas assim, é tudo dentro deste sistema, tá bom? Não é uma coisa que vai demandar muito tempo, é uma coisa bem simples, tá? Então, assim, vocês já sabem que para fazer a rematrícula, vocês têm que ter aí em mãos o RG, CPF, comprovante de residência do responsável financeiro, caso tenha o responsável pedagógico, seja outra pessoa, RG, CPF e o nome completo do responsável pedagógico, e só é bem simples, assim, e não podem se esquecer de mandar a foto para mim dos documentos que a gente está exigindo, que é a carteira de vacinação atualizada, declaração para atividade de educação física, atestado para atividade de educação física e a documentação do responsável financeiro, tá bom? Então é isso, tá? Eu tentei ser o mais breve possível, espero que eu tenha sido clara, tá? Caso fique alguma dúvida, eu estou à disposição, eu peço que não chamem pelo WhatsApp, porque é muita mensagem, gente, eu não consigo responder a todos, entendeu? E aí fica aquela sensação de que eu ignorei, não é isso, tá? Eu vou ter aí um gapzinho pela Agenda Edu de 2, 3 dias para conseguir responder para todos, entendeu? Mas assim, eu estou à disposição, vocês me encaminham, não adianta mandar para a coordenação essa questão de rematrícula, porque eles não vão saber responder, ou o professor, tem que focar no financeiro, as fotos da documentação também vocês encaminhem pela Agenda Edu, campo financeiro, tá? E assim, estou à disposição para o que vocês precisarem, espero muito que as crianças continuem conosco em 2021. Eu sei que essas mudanças que nós tivemos que fazer, que realizar para o próximo ano impactam diretamente algumas famílias, mas infelizmente é um passo para trás para conseguir tomar fôlego e passar por essa crise juntos, né? Não tem muito o que fazer. A gente tem que encarar. Isso não aconteceu com o Bonadei, não aconteceu com você, aconteceu no mundo. Então a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, viver um dia de cada vez. Tá bom? Então fico à disposição para o que vocês precisarem. Caso tenham alguma dúvida, vocês encaminham na Agenda Edu. E obrigada pela atenção mais uma vez. Desejo uma boa semana, um bom final, resto de semana aí para todos. Tá bom? Obrigada. Mas a gente vai se falando. Obrigada.